Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Querido, antes de tudo aí, ó, dá um joinha, se inscreve nos canais. Eu tô em todas as plataformas, curte. Eu só peço isso a vocês. Se inscrevam. Vá lá também lá no YouTube lá e se inscreva. Se inscreva lá, curte também lá no YouTube, porque às vezes na plataforma lá tá tudo completo, ok? Eu tô respondendo agora mais um comentário. Vamos para o comentário. Mas, como eu disse, dá um joinha, tá aí, né? Preenche aqui em todas as plataformas. Se inscreva. Estou postando sempre algum vídeo novo, beleza? E você vai receber conteúdos de primeira, tá? Sem arrodeio, dizendo que a Bíblia tem. Aqui eu estou respondendo aqui algum comentário. Esse comentário aqui, que ele diz assim: não sou religioso. E quem é que disse que o religioso reconhece que é religioso? Não precisa. Porque o religioso, ele vai citar alguns versículos isolados na Bíblia. Ele, né? Aí ele colocou aqui, ó: não sou religioso. É sim religioso. A prova vai estar aqui, ó. Mas é João. Não é Jó. É João. João. O religioso é assim, sempre esquece alguma coisa. 4, 1 e 2 diz que os discípulos batizavam. Eles não conseguem, o religioso exatamente isso, não consegue definir diretamente a Bíblia, é pela metade, e não consegue entender, enquanto Jesus não havia sido crucificado, vou dizer de novo, tá? Enquanto Jesus não havia sido entregue pelos pastores para ser morto, que foi o sacerdote que levaram para ser morto, o ministério de João ainda estava em evidência, embora que João já tivesse sido preso, mas o ministério de João estava ainda em evidência. Se Jesus não tivesse vindo naquela época, João Batista até hoje, se nós não tivéssemos essa Bíblia sagrada, que vocês não têm, vocês têm os vossos pastores, se nós não tivéssemos essa Bíblia sagrada falando que Jesus veio e morreu, o ministério de João e o templo de Jerusalém ainda estava de pé, possivelmente. Mas após Jesus veio, João Batista tinha que ser preso e o templo teria que estar agora evidenciando algumas maravilhas, beleza? Então, entendam isso. O ministério de João durou até a morte de Jesus, ou até a ressurreição, porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o ministério de João tinha que prosseguir, porque o Jesus que veio era falso, como os demais atrás que veio. Vamos para a Bíblia. Aí ele colocou, deixa eu ler, a epígrafe falando da mulher samaritana, que diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, comentário: dizer o que não viu, dizer o que ouviu de outra pessoa, informar. É o que o religioso faz. Ele cita o que o seu líder passa para ele. Esse é o religioso. E o religioso, ele dá textos isolados, como seus líderes também dá. Porque o que ele quis trazer aqui
é que Jesus batizava. Vamos para aqui. Fariseus tinha ouvido dizer, não viu. Aqueles comentários que não tem, o religioso tem. Porque aqui ele era religioso. Repassou o que tinha ouvido e não conferiu nas escrituras. Aquelas coisas que se fazem quando o fofoqueiro chega, né? O fofoqueiro vê uma coisa, aí quando chega lá, acrescenta. Aí fala para o outro, aí aquele outro também é fofoqueiro, aí acrescenta mais ainda, sem conferir o que é a Bíblia. Por isso que eu gosto, quando eu estou na rua, que alguém comenta alguma coisa sobre a Bíblia, essa mente aqui fica perturbada. Enquanto eu não chegar em casa e não abrir a Bíblia para conferir, eu me calo. Mas eu vou para a Bíblia. E se eu encontrar aquela pessoa que falou comigo, aí sim, aí eu dou a resposta. E mando ele ler a Bíblia para entendê-la. Não disse-me disse. Vamos para cá. O vídeo fica longo demais. Vamos para cá. Os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. entre aspas, o 2 é entre aspas. É um comentário, entre aspas. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Quem mandou aqui? Jesus ordenou que os discípulos batizassem? A Bíblia está dizendo isso? Não. A Bíblia está dizendo que o ministério de João Batista ainda estava em evidência. E Jesus não podia nem dizer que não e nem dizer que sim. Porque era o ministério de João. Ainda a água estava em evidência. Beleza? É isso aí. Tá vendo? Estou respondendo você, tá? Lê a Bíblia. Vamos para cá. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Entende aqui? Isso aqui é necessário. Aqui sim. Aqui ele está identificando que Jesus, no seu íntimo, entendeu que era necessário seguir para este caminho, porque se ele não seguisse esse caminho, essa mulher não se converteria para Jesus. Ela continuaria sendo religiosa. Porque eu já falei sobre isso num vídeo aí atrás. Procura aí. Os religiosos. Então essa mulher continuaria sendo religiosa. Ela continuaria sendo atormentada. Por que atormentada, irmão? Me diga, por que o religioso é atormentado? Ela continuaria sendo, porque ela nem poderia adorar em Jerusalém no templo e nem poderia adorar no Monte dos Pais na fé, pela situação que ela enfrentava. Se lembra? Então, o religioso não vai dizer que é religioso, mas pelo seu falar e por falar na Bíblia, a gente vai entender que ele nem consegue citar aquilo que a Bíblia está citando. Então, isso, João ou os discípulos de Jesus molhavam o povo porque ainda estava vivenciando ainda o batismo de João. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Entendam isso. Separe. Quando você separa, a coisa anda.